Neste vídeo eu vou te mostrar como medir a luz de maneira correta e maximizar o uso da sua câmera fotográfica. Depois vou te dar uma dica de ouro para você aumentar a qualidade da sua imagem. Meu nome é João Alvarez, eu sou fotógrafo e professor de fotografia. E esse é o canal de Odisseia, onde eu te ensino a fotografar e conto minhas viagens de moto para fotografar o Brasil. Saber medir a luz é algo fundamental para o fotógrafo. Mas antes de te mostrar como medir a luz, eu preciso falar sobre o sensor digital, porque ele é a alma da câmera fotográfica. E o sensor digital tem uma característica que é muito importante, que é a sua latitude de exposição. Latitude de exposição é a capacidade de um sensor digital de mostrar detalhes da imagem tanto nas altas luzes quanto nas sombras. E a gente pode dizer que quanto maior a latitude de exposição de um sensor, melhor ele é. No caso desse vídeo, eu vou usar como exemplo essa imagem impressa aqui. E a gente tem nessa imagem a área mais clara no banco, que é um banco branco. Então, essa zona do próprio banco e dessa toalha de mesa aqui é a zona de maior luz da imagem, é a zona mais clara da imagem. E quais são as zonas mais escuras da imagem? Ela está aqui embaixo da mesa, onde tem sombra, e aqui nessa área escura da planta. Aqui a gente tem as áreas mais escuras da imagem e aqui as áreas mais claras da imagem. Então, um bom sensor digital é aquele que consegue ter detalhe tanto nas áreas escuras quanto nas áreas claras. Também é importante dizer que os sensores digitais funcionam de forma linear, captando o dobro de informação nas zonas mais claras da imagem. Então, quando eu vou passando das zonas mais escurecidas para as zonas mais claras, o meu sensor digital ele vai captando o dobro de informação. Mas isso é melhor a gente ver lá na tela do meu computador. Então, para fins didáticos, eu vou representar aqui um bom sensor digital que tem uma latitude de exposição de 6 pontos e que grava as imagens em 12 bits, o que vai me dar 4.096 tons. Eu tenho 4.096 tons para serem distribuídos nas 6 faixas tonais que são a latitude de exposição desse meu sensor digital. E aí vocês podem pensar, bom, eu vou dividir 4.096 por 6, que dá 682, e eu vou ter 682 tons, ou 682 níveis, em cada uma das faixas tonais desse meu sensor digital. Só que, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Do diafragma f2.8 para o diafragma f4, o 2.8 não deixa passar o dobro de luz do F4 e o F4 o dobro de luz do 5.6 e o 5.6 o dobro de luz do 8 e o 8 o dobro de luz de 11 e o 11 o dobro de luz do F16, o sensor digital funciona da mesma maneira porque ele funciona de forma linear. Isso quer dizer que na zona do diafragma 2.8, que é a zona mais luminosa da imagem, eu vou ter o dobro de tons do que na zona subsequente menos luminosa, que é equivalente ao F4. E na zona equivalente ao 5.6, eu vou ter a metade dos tons. E na 8, a metade dos tons. E no 11, a metade dos tons, e no 16, a metade dos tons. Então, isso nos mostra que nas zonas mais claras, nas zonas mais luminosas, é onde o sensor digital consegue registrar a maior parte da informação da imagem. Aqui, na zona mais clara, eu tenho 2.048 tons, ou equivalente a 50% dos 4.096 tons que o meu sensor digital pode registrar. E na zona subsequente mais escura, que é o F4, eu vou ter 1.024 tons ou 25% dos tons da minha imagem. Então, vocês vejam que
na zona mais clara da imagem, nessas duas zonas mais claras da imagem, eu tenho 75% da informação. Agora você imagine o seguinte histograma. Ele começa aqui, no vértice à esquerda, na área de menor informação da imagem. Ele tem mais informação concentrada na zona escura e ele morre aqui. Ele não chega até o vértice à direita. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que essa área da imagem, onde eu tenho 50% da minha informação, ela foi inutilizada pela minha exposição incorreta, pela minha exposição subexposta, onde eu subexpus a fotografia em menos um ponto de luz. Então, vocês vejam o prejuízo de uma medição mal feita. Por errar um ponto para menos de exposição, eu perdi 50% da capacidade que o sensor digital pode me dar. E isso, na prática, o que é que acontece? Acontece que eu concentro a minha informação aqui na zona mais escura da imagem, onde nós já vimos que eu tenho pouca informação capturada pelo meu sensor. E o que é que acontece na prática quando, por exemplo, eu tenho que clarear essa imagem? Eu tenho que jogar o meu histograma aqui para a direita. É que, como eu tenho pouca informação, ao movimentar esse histograma para a direita, para tentar clarear a imagem, eu trago o ruído digital, o famoso e temível ruído digital. É por isso, então, que a gente deve pensar sempre em expor a nossa fotografia para a sua direita. Expor a fotografia, em alguns casos até estourando a luz, a gente vai ver isso mais adiante, mas estourando a luz e concentrando a informação na direita, na área mais clara da imagem. Porque mesmo que eu não termine aqui no vértice e eu precisa fazer uma correção aqui nessa área, eu tenho bastante informação aqui para poder distribuir depois da parte clara para a parte escura da imagem. Então, pensem sempre em expor para as altas luzes do sensor digital. E como eu acabei de mostrar, vocês viram que o sensor digital ele registra muito mais informação nas áreas de altas luzes da imagem. Aqui no nosso caso, no nosso exemplo, as altas luzes estão aqui no banco e aqui na toalha. Então, é nessa área que o sensor digital vai capturar a maior quantidade de informação. E nas áreas mais escurecidas das sombras, como aqui embaixo e aqui nessa área escurecida da planta, é onde ele captura menos informação. Mas talvez você esteja aí se perguntando, o que quer dizer isso de mais informação na prática mesmo, quando eu vejo uma imagem, quando eu aprecio visualmente uma imagem? Então, nós vamos voltar lá para a tela do meu computador, que eu vou te mostrar nessa fotografia o que é ter mais informação ou menos informação. E esse é um daqueles velhos casos onde é muito melhor a gente ver do que a gente falar, né? Então, eu vou fazer aqui um antes e um depois, e eu acho que vai ficar bastante claro o que é ter mais e menos informação na fotografia. Eu vou ampliar a imagem ao 100% e eu vou pedir que vocês reparem aqui no banco, na parte mais clara da imagem. Vejam que a gente não tem nenhum detalhe, a gente não tem nenhuma textura, está um branco estourado aqui nessa área da imagem. Esse é o antes. Aí eu vou recuperar a informação. E olhem o que acontece com o banco. A gente ganha textura, a gente ganha a porosidade que tem no banco, até a marca do banco aqui na frente, embaixo, a gente consegue visualizar. Então,
isso é você ter mais informação na fotografia. Se a gente for aqui para a parte da toalha, a mesma coisa. Olha o antes, como eu não tenho informação nessa parte, está um branco estourado, não tem detalhe, e agora eu vou ganhando informação. Aqui a gente tem o antes e aqui a gente tem o depois. Olha a parede, olha como a gente ganha detalhe, olha como a gente ganha informação. Então isso é a gente ter mais informação numa fotografia. E eu acho que você já percebeu que esse negócio de medição de luz é uma coisa muito importante na fotografia. Então eu vou deixar aqui na descrição um link para um outro vídeo onde eu falo sobre a medição de luz na fotografia. Toda vez que eu faço um vídeo abordando um assunto mais técnico, como esse de hoje, eu divido o vídeo em duas partes. Na primeira, eu explico de uma maneira técnica e científica. E na segunda parte, eu dou a minha opinião e como eu uso essa informação técnica e científica no meu dia a dia, na prática. Eu acho justo eu dar crédito a quem tem o crédito. Todas essas informações que eu estou passando para vocês aqui, eu aprendi já tem uns 20 anos mais ou menos, quando eu fiz a minha especialização em fotografia lá na Espanha, e eu tive contato com esse livro aqui, Fotografia Digital de Alta Qualidade, de José María Mellado. É um livro antigo, mas foi um livro que abriu a minha cabeça para a fotografia digital. Então, tudo que eu estou falando do sensor digital, do seu funcionamento linear e todas essas coisas técnicas, isso não saiu da minha cabeça, nem fui eu que inventei. Claro que ao longo dos anos eu fui complementando essa informação inicial daqui com outras informações de outras formas também. Mas esse livro foi fundamental para eu compreender como é que a gente deve trabalhar para conseguir a alta qualidade na fotografia digital. E o José María, ele no livro apresenta uma técnica de exposição que ele disse que é a melhor técnica para você obter a máxima qualidade. Resumindo, o que ele diz é o seguinte: quando você estiver fotografando numa cena, você escolhe qual parte da cena é a alta luz que você quer ter a máxima informação. E você mede a luz pontualmente daquela zona. Nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho a área da cortina e a área do banco com as áreas mais claras. E eu decidi que essa área do banco aqui é a área que eu quero ter informação na fotografia. É a área mais clara da fotografia que eu quero ter informação. Então, o que é que o José María diz? Meça a luz pontualmente da zona mais clara e dê 2 pontos a mais de luz. Superexponha a sua fotografia em 2 pontos a partir da área mais clara da imagem que você tem. Com isso, você vai ver que o seu histograma ele vai cair justamente aqui no vértice da direita, onde começaria a estourar as altas luzes. Então, vendo a área mais clara da imagem, medindo a luz pontualmente ali e dando 2 pontos a mais, você vai conseguir o histograma perfeito. E eu tenho aqui no canal um vídeo onde eu falo sobre o histograma. O histograma é uma ferramenta que representa em um gráfico a distribuição de tons da imagem. E ela é uma ferramenta que o fotógrafo tanto usa na hora de capturar a imagem, quanto depois na hora de interpretar essa imagem e fazer o seu tratamento digital no computador. O link para esse vídeo eu vou deixar aqui na descrição. Como você vai medir essa luz? Aí depende de você. Eu posso, por exemplo, usar um modo de medição pontual na minha câmera e colocá-lo só aqui na parte luminosa da imagem, ou eu posso me aproximar da cena, apontar a minha câmera somente para essa zona mais clara e fazer uma medição matricial só dessa zona. A forma de medição não importa, aí você pode decidir.
O que é importante é que você meça a luz sempre e somente da zona mais clara que você quer manter informação e dê 2 pontos a mais de luz. Eu já testei, dá certo, mas eu estimulo você a testar também e colocar aqui nos comentários o que você conseguiu de resultado. Eu acho importante destacar aqui que não necessariamente a zona mais clara da imagem ou mais luminosa da imagem é a zona que vai ter informação. Por exemplo, se eu tenho a bola do sol na minha imagem, eu não vou medir a luz na bola do sol. Ali eu não vou conseguir informação. A mesma coisa é se eu tenho uma fotografia noturna e eu vou medir a luz pontualmente na luminária do poste. Ali não vai ter informação. Então é importante a gente medir a luz na zona mais clara da imagem, mas que a gente reconhece que tem informação. No caso, eu medi a luz aqui no banco branco, porque eu sei que no banco aqui tem uma textura, tem uma informação do nome, tem uma informação das linhas do assento do banco, então aqui tem informação. Então, meça a luz na parte mais clara da sua imagem, que você sabe que vai ter informação. E agora vamos à dica de ouro que eu quero te dar. Mas antes, eu preciso te dizer uma coisa importante. Essa dica que eu vou te falar agora, ela só funciona se você estiver fotografando no formato RAW. Se você estiver fotografando no formato JPEG, ela não vai funcionar. Se você não conhece sobre JPEG ou RAW, ou já ouviu falar, mas não sabe exatamente quais são as diferenças, eu recomendo que você estude e conheça sobre esses formatos. Porque se a gente está falando de fotografia digital de alta qualidade, ou com a máxima qualidade que o formato digital pode lhe dar, você precisa trabalhar no formato RAW. Sendo bem prático e direto, eu posso lhe dizer o seguinte: se você errar numa medição de luz, ou se você superexpor uma fotografia e você estiver trabalhando em formato RAW, você consegue recuperar essa informação. Você consegue, por exemplo, estourar a luz que tem aqui no banco e depois você consegue recuperar essa luz se você estiver trabalhando no formato RAW. Mas se você estiver trabalhando no formato JPEG, você não vai conseguir recuperar essa informação. Já quando você fotografa no formato RAW, a câmera captura e lhe dá em bruto toda a informação do sensor. Então, isso dá uma versatilidade muito maior para você fazer o tratamento digital da imagem. Então, como vocês já viram aí, a recuperação de informação a gente só consegue se a gente estiver trabalhando com formato RAW. E a dica que eu quero te dar, se você está trabalhando com o formato RAW, é justamente a de superexpor a sua fotografia. Dar luz demais na sua imagem. Errar para mais. Eu errei para mais de propósito na minha medição de luz. Por quê? Porque eu sabia que eu ia conseguir recuperar essa luz depois no tratamento digital. Tendo conhecimento de que ele registra mais informação nas altas luzes e de que, trabalhando no formato RAW, eu posso recuperar a informação, eu propositalmente, deliberadamente, dei luz demais nessa fotografia. Estourei essa área clara aqui, de propósito, para poder recuperar essa informação e garantir a máxima qualidade na minha imagem. E aí você deve estar se perguntando: ok, João, eu vou trabalhar no formato RAW, mas quantos pontos eu posso superexpor, eu posso estourar a minha fotografia e depois recuperar no tratamento de imagem? Aí vai depender da qualidade do seu sensor. Quanto melhor for o seu sensor, maior a capacidade dele de recuperar essa informação. Mas como ponto de partida para a gente começar a testar, eu sugiro que você comece com um ponto.
e depois aumente para 2 pontos. Se o seu sensor já for capaz de recuperar 2 pontos, já é muita coisa, já vai melhorar muito a qualidade da sua fotografia. Agora eu quero te dar a minha opinião. Agora eu quero te dizer como é que eu trabalho na prática depois de ter esse conhecimento técnico. Isso vai depender muito da situação que eu estou trabalhando. Se eu estou trabalhando num estúdio, numa situação com a iluminação totalmente controlada, o que não é o caso, o meu caso, não é a forma como eu trabalho, eu não trabalho em estúdio, né? Mas se eu estivesse trabalhando no estúdio, eu teria muito mais tempo para montar a luz, deixar aquela luz uniforme, sem variação, e aí poder usar de toda esta técnica para garantir a máxima qualidade da minha fotografia. Mas eu sou um fotógrafo documental. Eu trabalho com fotografia documental, com fotografia de rua, eu estou sujeito a muitas variações de luz, estou sujeito a que as coisas apareçam e desapareçam da minha câmera muito rapidamente. Então, nem sempre, ou na maioria das vezes, eu não tenho esse tempo todo para ser tão preciso e tão meticuloso na minha medição de luz. Então, como é que eu costumo fazer como uma regra geral? Eu boto a minha câmera na medição matricial, ela vai medir todo o quadro da fotografia, né? Aquele enquadramento que eu estou fazendo, e eu dou 1 ponto a mais de luz. Esse é o padrão. Eu dou sempre 1 ponto a mais de luz. Como eu fotografo no modo manual, quase que 90% das vezes no modo manual, o que eu faço é olhar o meu fotômetro e colocar o meu fotômetro sempre no +1, seja ajustando a minha velocidade ou seja ajustando o meu diafragma. Das raras vezes que eu trabalho no modo semiautomático, seja a prioridade de exposição ou a prioridade de velocidade ou a prioridade de abertura, aí eu uso a compensação de exposição em +1. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre a compensação de exposição que eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, é dessa forma básica, intuitiva, não é, orgânica, que eu costumo trabalhar. Aí, claro, se eu tenho uma cena que é uma paisagem ou é uma casa que eu estou fotografando, que aquela luz está uniforme, que eu tenho tempo para fazer todos os ajustes com tranquilidade, aí eu posso usar dessa técnica do José Maria de medir na zona mais clara e dar 2 pontos de luz. Mas, no geral, eu costumo ter isso como regra, né? Faço a medição matricial e dou sempre 1 ponto a mais de luz. Pode não ser o preciso, pode não ser aquele no alvo, mas dando sempre 1 ponto a mais de luz, eu garanto que eu estou empurrando o meu histograma lá para a direita, eu estou empurrando o meu histograma para capturar mais informação e assim, ainda que não seja perfeito, eu estou sempre garantindo a máxima qualidade na minha imagem. E é isso aí pelo vídeo de hoje. Se vocês ficaram com dúvidas, coloque aqui nos comentários que eu respondo. E se vocês conhecem outras técnicas, outras maneiras de medir a luz que também dão bons resultados, coloque aqui nos comentários para a gente dividir o conhecimento. Aviso que tem novas viagens de Odisseia já chegando por aqui. Então, até a próxima, porque por hoje o expediente está encerrado.